dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: Adão permitiu esse sentimento. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. 25 de setembro de 2025. Grande Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Apresento cada pessoa que me ouve, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Eu te peço que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, falando: Adão permitiu esse sentimento. Que sentimento? Hoje eu quero falar sobre o sentimento chamado tristeza. E quando a gente lê a Bíblia, né? O homem no seu primeiro estágio antes do pecado, né? Ele gozava, desfrutava de uma alegria sem limite. Eu acredito que será a mesma alegria que nós vamos sentir no céu. É a alegria da ausência do pecado. Tudo era paz, tudo era luz, tudo era motivo de renovação. Mas aí chegou um dia que apareceu o diabo de uma forma sutil e convenceu, a gente sabe essa história toda, né? Quem acompanha a Bíblia, convenceu ali o homem, a mulher, enfim, o ser humano ali, a desobedecer a Deus. Este foi o primeiro pecado do homem, o pecado da desobediência. E com ele, com o pecado, vieram, por consequência, várias outras coisas, inclusive a morte, a doença e também esse sentimento chamado tristeza. No texto básico que eu li aqui, nós encontramos Neemias. Quem era Neemias? Neemias era copeiro, Ele ficava ali junto do rei, Artaxerxes. E naquele período ele estava triste porque estava sabendo da situação difícil de Jerusalém, com os muros derrubados, o povo envergonhado. Então Neemias, ele chorou, jejuou também, orou a Deus. A gente tem lá esse momento de Neemias no capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Então, Neemias, quando foi servir ao rei, porque ele servia, principalmente o vinho, e o rei percebeu, porque ele estava diferente, estava triste. Aí é onde ele perguntou: Por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? A origem da tristeza, já falei, ela entrou no mundo através do pecado, lá no Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 16 ao 19. Também, junto com isso, com a tristeza, com o pecado, veio a morte e a dor para todo ser humano. Romanos capítulo 5, versículo 12 fala sobre isso. A tristeza é uma realidade, ninguém pode fugir. A gente chora como justo,
procurando ser justo diante de Deus, mas a gente também chora, a gente também se angustia, fica aflito. O Salmos capítulo 6 e versículo 6 fala sobre isso. A nossa alma pode ser também abatida pelo sofrimento, ao ponto de a gente ficar angustiado. O livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 20, fala sobre isso. Mas a tristeza não pode nos derrubar, nos destruir, dominar nossas vidas, porque nós temos um consolo, e esse consolo vem de Deus. O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, está perto de todo aquele que está sendo quebrantado por causa da tristeza. Salmos capítulo 34, versículo 18, fala exatamente sobre isso. Quem chora será consolado, Jesus diz, Mateus capítulo 5, versículo 4. Jesus teve um momento dele que ele chorou por causa da gente. É como se ele estivesse dizendo na sua natureza humana que, olha, eu estou experimentando também esse sentimento, apesar de nunca ter pecado, mas estou experimentando esse sentimento que vocês sentem de tristeza. Está em João capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou. E ele nos consola para consolar outras pessoas também. Paulo, ele fala sobre isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e o 4. Mas a tristeza não vai realmente nos dominar, porque nós temos uma esperança futura. A glória futura, o céu, é a maior esperança que nós temos e supera a dor que a gente vive aqui hoje, sofrendo no presente. Romanos capítulo 8, versículo 18. Você leia, a senhora e o senhor leiam, falam sobre isso. Um dia não haverá mais lágrimas, mais sentimento de tristeza. Nós vamos estar exatamente naquele primeiro tipo de estágio, naquela primeira dispensação humana, que é chamada da inocência, onde o homem não desconhecia completamente esse sentimento chamado tristeza. Um dia nós vamos experimentar isso. Apocalipse capítulo 21 e versículo 4. Eu quero concluir dizendo que a tristeza nasceu, surgiu, teve origem por causa do pecado. Mas em Cristo Jesus nós temos o consolo hoje, porque Ele está sempre conosco nas nossas lutas e tristeza, e também nós temos a esperança eterna. Guarda essa palavra, o Senhor está contigo nesse momento de tristeza. Ótimo dia a todos, servos de Deus, Gessé.